Então, nessa noite, o tema é a escatologia na cultura judaica, né? Eu vou pegar aqui os slides que você já tem aqui também, mas o senhor já pode ir introduzindo o tema, que Então é vamos lá. assim que eu carregar aqui, eu já vou exibindo os slides também. Então tá bom. Cumprimentar a todos os alunos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, são corajosos, né? Plena sexta-feira de frio aqui em São Paulo, ouvir aqui, né, nesse momento, pastor Marcelo Oliveira. Eu quero, à guisa de introdução, destacar dois textos bíblicos do Novo Testamento que são muito conhecidos, não é? Mateus capítulo 25. Eu peço a todos vocês aí que estão nos acompanhando que abram agora Mateus capítulo 25, parábola famosíssima das 10 virgens, não é? Leio rapidamente. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram imprudentes, 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas, todas, né? Não apenas as imprudentes, as prudentes também. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: Olha, deem-nos um pouco do vosso óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Lucas, capítulo de número 12, não é? É muito interessante o paralelo que vou fazer agora entre essas duas parábolas que estão conectadas a partir do verso de número 35. Evangelho conforme escreveu Lucas, o médico amado, não é? Que, segundo historiadores, faleceu com 84 anos na cidade de Beócia, capital da Bitínia, cheio do Espírito Santo. Lucas 12, 35. Estejam preparados com o corpo cingido e lamparinas acesas. Façam com os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vierem bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão estes, se os encontrar vigilantes. Porém, considere isso: se o pai de família, soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, numa introdução bem rápida aqui, eu quero conectar essas duas parábolas. A primeira conexão dessas duas parábolas é que ambas as histórias ocorrem à noite, não é? Tanto a parábola de Mateus, capítulo 25, como a parábola de Lucas, capítulo 12, acontecem à noite. Lembrando, pessoal, que a palavra parábola, do grego parabolé, é ensinar por meio de uma comparação, tá certo? A palavra parábola, no original grego, dá essa ideia, parabolé, não é? Para é prefixo e balo é lançar. Então, a ideia é o seguinte, é ensinar por meio de uma comparação. Isso é uma parábola. Jesus era especialista em contar parábolas, pegava histórias corriqueiras da Palestina e dali aplicava verdades espirituais. Então, a primeira verdade e a primeira conexão entre essas duas parábolas, talvez uma abordagem aqui com muito respeito inédita, né,
porque geralmente se prega ou em Lucas 12, ou se prega, não é? Em Mateus capítulo 25, mas hoje eu quero unir essas duas parábolas para vocês verem o brilhantismo das Escrituras e a conexão que há entre elas. Ambas são festas de casamento. Tanto Mateus capítulo 25, como Lucas capítulo 12, dos versos 35 a seguir, estão falando de casamento. Esta é a segunda ideia que está presente tanto em Mateus 25, que está falando do encontro da noiva com o noivo. A noiva tem que estar preparada para encontrar o noivo, tanto aqui em Lucas, capítulo de número 12. A terceira grande conexão, que eu penso ser muito importante, espero que vocês estejam tomando nota, não é? É que nas duas parábolas, a gente esperando alguma coisa importante acontecer. Nas duas parábolas, algo extraordinário está para acontecer. Em Mateus capítulo 25, é a chegada do noivo. Em Lucas, capítulo de número 12, do verso 35, é o Senhor. O Senhor que está para voltar da festa de casamento. Então, veja que conexão extraordinária. Tanto em Mateus capítulo 25, como em Lucas capítulo 12, algo extraordinário está para acontecer. E ambos estão esperando que este extraordinário aconteça. Mateus 25 é a chegada do noivo. Lucas capítulo 12 é a chegada do seu Senhor e o tema principal qual é? Casamento. Quarta conexão, não é? Nós estamos numa introdução sobre essas duas parábolas. Estar preparado ou não é importante em ambas parábolas. Em Mateus 25, as imprudentes não estão preparadas, tanto que elas solicitam às prudentes um pouco, né, do azeite para colocar nas lamparinas. Você imagine na Palestina do primeiro século, andar à noite sem ter uma lamparina, né? O Dr. Kenneth Bailey, que foi catedrático da Universidade de Tantur, em Jerusalém, viveu lá, ele que fala isso, né? Então se colocava de frente ao rosto para saber com quem que eu vou falar, com quem eu vou me comunicar. Então, estar preparado ou não é muito importante em ambas. As imprudentes não tinham azeite para suas lamparinas. E não ter azeite era um problema seríssimo, não é? Como é que ia sair à noite para encontrar alguém? Não é? Hoje nós temos todo esse aparato, não é? Toda essa tecnologia, né? Highline, não sei mais o que, e luzes, e LED. Agora, imagine você na Palestina do primeiro século, você andar à noite sem ter uma lamparina acesa. Na parábola aqui do servo vigilante, de Lucas capítulo 12, o texto é claro no verso 37, quando diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Eles tinham que estar atentos. Porque o Senhor da casa aqui, ele não falou a hora que ele ia chegar. Ele poderia chegar à meia-noite, ele poderia chegar de madrugada. Então, a sua vinda era inesperada, não é? Eu acho que vocês já estão começando a conectar, não é? Jesus, meus irmãos, está à porta. E aqui nós temos que, não é, bater em algo muito forte, que no pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar para Jesus voltar. Então, é muito fácil, né? O anticristo se manifesta, você conta 7 anos, que é o período de grande tribulação, e Jesus volta no final dos 7 anos. Agora, eu queria que eles me mostrassem um texto no Novo Testamento que Jesus manda aguardar o anticristo, não é? Se eles apresentassem um texto de Jesus mandando aguardar o anticristo, então, isso aqui, uma das ideias centrais do pré-tribulacionismo, pessoal. A vinda iminente de Cristo, que segundo o Dictionary Oxford,
o dicionário de Oxford, iminente é aquilo que para a mente, não é? Vem de iminere, a palavra latina. É aquilo que para a nossa mente, a nossa cabeça, podendo nos atingir a qualquer momento. No pós-tribulacionismo, o conceito de iminência é esvaziado. Por quê? Porque o anticristo tem que se manifestar, não é? Não dá tempo, não é debate aqui, mas isso aqui é uma pedra fundamental do pré-tribulacionismo. É que Jesus pode voltar hoje, não é? E esperamos que todos vocês aqui nesta live tenham azeite na lâmpada para sair ao encontro do Mashiach, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, estar preparado ou não é importante em ambas parábolas, tá certo? A quinta verdade, a quinta conexão nesta introdução. Ter lâmpadas acesas ou não, não é? Está linkado aqui, no momento da chegada do noivo, em Mateus 25, e do Senhor, é importante nas duas histórias. Ou seja, estar atento, estar vigilante, não é? Isso é muito claro, pessoal, em todo o Novo Testamento, não é? Paulo mesmo, quando termina a sua carta aos Coríntios, né, ele usa uma expressão aramaica, é muito interessante isso, numa carta grega, né? Lá no seu capítulo final, deixa eu ver aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, não é? Que, na verdade, maranata é a junção de três palavras, né? Ma é Senhor, aná, ele vem, e ele está próximo, né? Maranata, ora, o nosso Senhor vem, não é? É uma palavra aramaica usada numa carta grega, porque os coríntios estão na Grécia, não é? Corinto, uma das grandes cidades da Grécia. Então, Paulo está falando aqui da iminência, que Jesus pode logo vir, logo chegar. E é interessante, porque numa carta grega, uma expressão aramaica, William Barclay, foi catedrático da Universidade de Glasgow, ele que explica isso. Isso era como se fosse uma senha entre os cristãos. Só os cristãos aguardavam a vinda de Cristo, né? O mundo não aguarda a vinda de Cristo. Quem aguarda são aqueles que estão com as lamparinas acesas, aqueles que estão ligados. Então, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, não é? Ma, Senhor, na, vem, atá, ele. Quer dizer, vem, Senhor Jesus. Então, note bem que estas duas parábolas estão conectadas. A sexta ideia central aqui, e já vou entrar aqui no tema, porque eu tenho que falar dessas duas parábolas, porque o assunto que eu vou falar é uma alusão do arrebatamento à vinda de Cristo, né? Como o casamento judaico está ligado ao arrebatamento e à vinda do nosso Senhor Jesus. Então, é proposital esta introdução para que vocês não percam os detalhes, para que vocês não percam aquilo que está sendo ensinado. Sexta conexão. A figura central é chamada de Senhor Noivo, em Mateus, capítulo de número 25, não é? E em Lucas, ele é mestre e Senhor, não é? Em Mateus 25, a figura principal ali da parábola é o noivo, ele é chamado de, ali, Senhor e noivo. Depois você atenta a esse detalhe aí, não é? Em Mateus, capítulo de número 25. Por exemplo, o verso 11 diz, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E lá no verso de 1, ele é chamado de noivo. Então, são detalhes, pessoal, né? Bíblia, você não pode ler a ismo. Bíblia, você não pode ler desrespeitosamente, né? Isso aqui não é o jornal Estado de São Paulo, com muito respeito. Isso aqui não é uma revista placar de futebol, não é uma quatro rodas. Bíblia se lê com detalhes. Então, em Mateus capítulo 25, a figura central da parábola é chamada de Senhor e noivo. E já no Evangelho do Dr. Lucas, ele é chamado de mestre e Senhor.
Sétima conexão, que eu penso, pastor Gabriel, essa é uma das mais importantes, né? Eu falei de 7 conexões aqui entre Mateus 25 e Lucas 12. Gravem isso, pessoal, alunos abençoados do Seminário Batista Livre de todo o Brasil que está assistindo ao vivo esta plenária. O momento da chegada do noivo é desconhecido em ambas as histórias. As virgens não sabem a hora que ele vem. Os servos do seu Senhor, em Lucas 12, eles não sabem a hora que o Senhor chega. Então, o momento da chegada é desconhecido, tanto na parábola das virgens, como aqui na parábola do servo vigilante de Lucas, capítulo 12. Vamos lá, pastor Gabriel, querido e abençoado. Amém, pastor Marcelo, já uma excelente introdução, né? Eu vou pedir um favor para você, se desloque um pouquinho para o lado, para o slide no outro lado. Isso. Para cá? Isso, aí já tá bom. Tá bom? Né? Só para os slides não mexe a câmera. Você Tá. tem que ficar centralizado, senão o slide vai tapar seu rosto. Tá Aqui bom? tá bom? Vamos fazer um teste agora. Eu vou colocar aqui para a gente ver como é que fica. Ai de mim, se não fosse o Gabriel, viu, pessoal? Agora sim, viu? Tá bem centralizadinho. Eu já vou colocar os slides aqui, pode dar prosseguimento. Quando precisar passar o slide, é só me avisar. Então, Boa bom, palestra, que Deus te abençoe. Obrigado. Põe para mim o primeiro slide, professor, por favor. Muito obrigado, professor Gabriel. Deus te abençoe. Pessoal, como era o casamento judaico explicitado aqui em Mateus capítulo 25? Nós temos que nos lembrar disso, amados irmãos, que a nossa fé é uma fé judaica. Jesus não era americano, Jesus não era brasileiro, Jesus não era argentino, Jesus não era espanhol, Jesus era judeu. E se nós quisermos entender a Bíblia, nós temos que entender a partir das fontes primárias, não é? A cultura dos judeus, o método como os judeus celebravam o casamento. Então, como é que era celebrado o casamento judaico? Eu escrevi ali, olha lá. O casamento judaico é composto de 3 partes. Primeiro, o noivado, que no hebraico se chama erusim, não é? Erusim. Depois, a noiva volta para a casa do seu pai e começa a se preparar, não é? Eles já são legalmente casados, assinava a ketubá, não é? A ketubá era o contrato de casamento. Então, o noivo já está prometida à noiva legalmente, eles já são legalmente casados, mas não fisicamente. É por isso que agora você entende, olha como a Bíblia se descortina, pessoal, que José tentou deixar Maria secretamente. Porque se imagine isso. Ela está prometida a ele está prometido a ela, e daqui a pouco vem a notícia que a dona Maria, que a irmã Maria, está grávida do Espírito Santo. José poderia fazer 2 coisas: dar o get, o divórcio para ela, ou levá-la aos anciãos da cidade e apedrejar Maria. Veja a nobreza de José. Quase ninguém fala dele, né? Mas José é um dos homens mais nobres da Bíblia, porque ele poderia divorciar, dar o get, ou levá-la aos anciãos da cidade e dizer, olha, Maria está grávida do Espírito Santo e eu nunca toquei nela. Então, a primeira parte se chama erusim, que é o noivado. Depois, há o intervalo. O intervalo, segundo rabinos de Israel, segundo o Talmud, a Mishnah, era um período de 1 ano, não é? Entre o noivado e a consumação do casamento, a noiva ficava na casa do pai, não é? Se preparando, se adornando, e o noivo também voltava para a casa do seu pai para se preparar, organizar a casa. Olha se você já começa a fazer a conexão, não é?
com João, capítulo de número 14, não é? Que é outra pedra no sapato do pós-tribulacionismo. O arrebatamento deles é o arrebatamento ioiô, não é? É o arrebatamento elevador. Subiu, desceu, né? É outro texto que eles não conseguem sair, né? Jesus voltando na sua parousia, não é? E voltou, subiu, arrebatou, subiu. É o arrebatamento ioiô. Mas olha o que Jesus disse em João capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. O que o noivo fazia, pessoal, quando deixava a noiva se preparando? Ele ia preparar um aposento na casa do pai. Ele voltava para a casa do pai para preparar um lugar para a noiva. E quando eu for, note bem, e preparar o lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pessoal, onde é a casa do Pai? Pelo amor de Deus, gente. Onde é a casa do Pai? É o céu. É a morada de Deus, não é? Imagine Jesus orando o Pai Nosso que estás no céu, dizendo que era próprio ele, né? Porque há estudiosos que diz que o céu é o próprio Cristo. Então, imagine Jesus dizendo que a morada de Deus era próprio, ele era próprio, ele próprio. Não existe isso. Então, veja aqui nós temos a primeira parte do casamento. O noivo Jesus desceu a esse mundo. Ele fez uma aliança com a noiva, não é? Como era essa aliança? Olha que coisa linda, não é? Ele negociava o preço com o pai da noiva, chamado mohar em hebraico, não é? E depois pagava o dote. O que Jesus fez? Jesus desceu do céu, fez uma aliança com a noiva, pagou o dote aonde? Na cruz do Calvário, colocou uma aliança na noiva, a noiva é a igreja do Cordeiro, não é? Eu não acredito, já até debati isso em vários lugares, que as virgens representam a igreja. Para mim, as virgens representam Israel, porque se as virgens são a noiva, quem é a noiva da parábola de Mateus capítulo 25? Então, para mim, as 10 virgens representam Israel adormecido, e a noiva é a figura da igreja. Então, veja que conexão tremenda. Jesus veio, desceu a esse mundo, ele veio fazer uma aliança com a noiva. Quando que se deu essa aliança? Com a celebração da ceia, não é? Porque quando se fazia o noivado, querido professor Gabriel, o senhor que é um estudioso da Bíblia, se tomava uma taça de vinho, chamada kiddushim em hebraico. Se levantava uma taça de vinho e comemorava o noivado. Irmãos, eu fico até emocionado como a Bíblia é profunda. O que Jesus fez com seus discípulos? Ele diz: este é o meu sangue da nova aliança. Bebei dele todo. Naquele momento estava sendo realizado o noivado. E aí o que acontece? O noivo voltava para a casa do pai para preparar, não é, o lugar da noiva, e a noiva ficava aqui se preparando. Aí, como o professor Gabriel colocou aí no slide, e diga-se de passagem, está muito bem feito, né? Então, olha lá. Como símbolo deste primeiro momento, os noivos, não é? Isso, professor. Tomavam uma taça de vinho sobre a qual era pronunciada uma bênção sobre o noivado. Depois disso, o noivo voltava à casa do pai, eu li para vocês João 14, onde ficava longe da noiva por aproximadamente 12 meses, segundo os maiores rabinos, segundo as tradições de Israel. O tempo de preparação da noiva, ela tinha 12 meses para se tornar a noiva mais linda, mais educada, mais bela, mais preciosa, e aguardava ansiosamente o retorno do noivo para vir buscá-la e levá-la ao
pálio nupcial, a rupá, não é? Onde era, então, consumado o casamento. Este seria, olha aí o terceiro parágrafo, não é? O tempo para a noiva se preparar e o noivo arrumaria um lugar para morar na casa do pai. Pessoal, nós estamos vendo justamente esse momento. Cristo já veio até nós, ele celebrou o seu noivado, ele pagou o dote, não é? Na cruz do Calvário, ele levantou o cálice da nova aliança para celebrar o Kiddushim, não é? E agora está na casa do Pai, esperando, abre aspas, não é? Na verdade, é a noiva que está esperando também, e o filho também está esperando a ordem, não é? Do pai de vir, de voltar e buscar, não é? A sua igreja. Findo esse período, querido professor Gabriel, muito obrigado. Olha lá. O noivo vinha geralmente à noite para levar a noiva para morar com ele. Você sabe, pessoal, que noite e dia na Bíblia não está apenas falando de dois períodos do dia. Está falando, noite na Bíblia fala de um período de escuridão. Noite na Bíblia fala de um período de apostasia, de frieza, né? De mornidão espiritual. Então, o noivo, findo estes 12 meses, voltava para buscar a noiva. Como que era essa procissão? Não no sentido católico do termo, tá, pessoal? Mas como é que era essa liturgia do casamento? O noivo vinha, o amigo do noivo e as virgens saíam da casa do pai e conduziam essa cerimônia. É isso que nós estamos vendo aqui, não é? Quando você lê com detalhes, Mateus capítulo 25, não é? Está aqui, ó. E como o noivo estava demorando, ficaram sonolentas e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouvi um grito: eis o noivo! Possivelmente era o amigo do noivo, que anunciava a chegada do noivo, não é? Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e preparavam as suas lamparinas, ou seja, tem que ter azeite de reserva. Tinha que ter azeite na lamparina para não encontrar um noivo errado, não é? Foi isso que Jesus disse lá em João: alguém virá no meu nome e vocês aceitarão pensando que sou eu. Jesus disse sobre isso. Então, era dever da noiva estar preparada. Era dever da noiva estar com as vestes talares. Era dever da noiva estar pura, imaculada, porque ela não sabia. O noivo chegaria de repente. Então, veja, embora a noiva, olha o detalhe, professor Gabriel, estivesse esperando o noivo para buscá-la, ela não sabia a hora. Olha lá, ela não sabia a hora que ele chegaria. A chegada do noivo era precedida por um grito, que era o chamado para a noiva se apresentar. Pessoal, que conexão aqui. Veja o brilhantismo da Bíblia. Veja a singularidade da Bíblia. Veja a beleza, a concatenação do texto bíblico com Tessalonicenses capítulo 4. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, quer dizer, uma voz forte, retumbante. Não é? É por isso que a igreja tem que estar ligada. Possivelmente, como eu disse, segundo a tradição judaica, era o amigo do noivo, dizia: eis o noivo! Eis o noivo! Não é? Olha a concatenação com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não é? Não preciso nem ler aqui, capítulo 4, verso 16, você que está aí acompanhando com a sua Bíblia aberta, né? Primeira carta de Paulo, 4, 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Veja, não é? Então, era o momento da
da subida, do encontro da noiva com o noivo, né, irmãos? Isso que é diferente aqui no pré, né? No arrebatamento, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Na segunda vinda, né, Jesus vem com a igreja. A Bíblia diz que os exércitos do céu o acompanham, tá certo? E aí, depois de receber a noiva, querido professor Gabriel, juntamente com a comitiva, né? A comitiva, aquela comitiva acompanhava, né, aquela celebração, era uma celebração muito alegre. A festa de casamento voltava-se da casa da noiva para a casa do pai. Então, saía, olha que coisa, saía da casa da noiva, a noiva estava lá na sua casa, e agora ela vai para a casa do pai, onde os convidados estão reunidos. Não é isso que vai acontecer no arrebatamento, gente? Vamos sair desse mundo, vamos para o encontro do noivo e vamos celebrar as bodas do Cordeiro, onde os convidados já estavam lá. Quem são os convidados? Querido, basta ler Hebreus capítulo 11. Os convidados já estão lá, a galeria dos heróis da fé, eles já estão lá. E aí, o que acontecia, querido pastor Gabriel, aí o segundo parágrafo, ao chegar na casa do pai, o noivo entra no quarto nupcial, se unindo fisicamente à noiva, não é? É aqui que se consuma o casamento, chamado no hebraico de Nissuim, não é? Erusim é noivado. Nissuim, a consumação do casamento, quer dizer, agora eles não estão apenas legalmente casados, agora eles estão fisicamente casados, né? O noivo vai conhecer a noiva intimamente, a palavra hebraica iadá, né? Iadá é conhecimento íntimo, é por isso que Jesus disse para aquele pessoal lá do Sermão do Monte, do capítulo 7 de Mateus, olha, vocês virão dizendo no meu nome, fizemos maravilhas, expulsamos demônios e tantas coisas, e Jesus dirá a eles, olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Embora o grego ali seja gnosco, não é? De onde vem gnose, conhecimento, é a transliteração da palavra hebraica yadá. O que Jesus está dizendo para esse pessoal? Vocês não me conhecem intimamente, intimamente. Vocês me conhecem superficialmente, né? E não é em toda a boca, pessoal, que o nome de Jesus funciona, tá certo? Aí, após a sua chegada, querido professor Gabriel, os noivos eram acompanhados por outros membros, não é? Isso. Os noivos eram acompanhados, como eu falei, desculpa, pessoal, por outros membros, até a câmara nupcial, chamada de rupá, não é? A noiva vem e dá 7 voltas, não é? Ao redor do noivo. Antes de entrar no quarto, olha que detalhe, a noiva permanecia com um véu em seu rosto para que ninguém pudesse ver, não é? Ela tinha uma cobertura sobre o seu rosto para que ninguém pudesse ver, apenas o noivo ia desfrutar disso. Ao entrarem, não é, no quarto nupcial, eles se uniam fisicamente, consumando, como eu disse, o casamento que havia sido celebrado um ano antes, né? O noivado. Muito importante isso, tá? Erusim, noivado. Eles já estão legalmente casados, já tem um contrato estabelecido. E Nissuim, não é? A consumação do casamento. Acho que próximo slide, meu querido professor, por favor, não é? Isso. Né, estamos fazendo essa alusão. O Novo Testamento faz uma alusão entre o casamento humano e o relacionamento de Cristo com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, conforme Efésios capítulo 5, dos versos 27 a 32. E aí ficou juntinho, mas é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 2. Seguimos. Próximo slide, por favor. Olha lá. Algumas considerações. Vamos aqui resumir. O noivo tomou a iniciativa de deixar a casa do pai. Quando aconteceu isso? Na encarnação. E ele veio para a casa da futura noiva. Depois, o noivo judeu pagava o dote, morrar, para desposá-la. 3. Desse modo, a noiva era santificada ao seu noivo, não é?
ela dizia para ele, no hebraico, Arei at mekudeshet li betabaat vezukedat vemoshe veisrael. Eis que és consagrada a mim por esse anel, segundo a lei de Moisés e o Deus de Israel, não é? Arei at mekudeshet li betabaat vezukedat vemoshe veisrael. Eis que és consagrada a mim por esse anel, segundo a lei de Moisés, a Torá de Moisés e o Deus de Israel. Depois, o quarto ponto, estamos sintetizando, o noivo judeu deixava o lar da noiva e voltava para a casa do pai. Olha que coisa linda, pessoal. Jesus fez o mesmo. Ele deixou a casa da noiva com a promessa de deixar a noiva esperando, de deixar a noiva num canto da esquina de Jerusalém, de deixar a noiva na mão dos salteadores, de deixar a noiva na mão dos comerciantes da fé. Não! Ele deu a promessa que voltaria para buscá-la, para que onde ele estivesse, a sua noiva estivesse também. Tá certo? Então, vamos um pouquinho para frente. Pastor Gabriel, vai me falando o horário aí, tá? Para eu me controlar aqui, porque a gente começa a falar da palavra de Deus, é tão envolvente, né? Que acho que até a gripe deu uma sumida aqui, né? Você vai me controlando o horário aí, por favor, tá? Fica à vontade, viu, pastor? Até 9h15 dá para falar tranquilo. Pode ficar à vontade. Então, tá. Nós já temos 45 minutos de aula, não é isso? É isso aí. Então tá bom, muito obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal, olha lá. Enquanto tudo isso acontecia, o que fazia o noivo? Olha lá. É um sinal de interrogação. Ele estava preparando o lugar para a noiva na casa do pai. A referência aí ficou errada, né? Eu acho que na hora de eu escrever aqui, escrevi João 15, mas na verdade é João 14, tá, pessoal? É João, né? Evangelho de João, que nós lemos aqui no começo, capítulo 14, verso de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar um lugar para vocês, tá certo? Após essa separação, ou seja, o intervalo, pessoal, grave isso. Nós estamos no período do intervalo. O noivo está na casa do pai. A noiva está aqui embaixo se preparando para encontrar com o noivo. Após essa separação, o noivo vem buscar a noiva para estar com ele para sempre, não é? Olha lá, a noiva judia não sabia a hora que o noivo chegaria, porque isso fica fácil, não é? Se a gente sabe a hora, Jesus cansou, abre aspas, de ensinar isso nas parábolas. Se vocês soubessem a hora, se vocês atentassem a hora, né? Se vocês soubessem a hora que o ladrão chegaria, daria tudo certo, né? Então, a noiva não sabe a hora. É por isso que ela tem que estar preparada. Ela não pode ser uma noiva desleixada. Ela não pode ser uma noiva irreverente. Ela não pode ser uma noiva relapsa. Ela não pode ser uma noiva que fica flertando com outros amores. Não, né? O dote já foi pago. Ela já está prometida ao noivo. O anel, não é? Já está no seu dedo. Então ela tem que estar atenta à chegada do noivo. A festa do casamento tinha os convidados reunidos na casa do pai do noivo. Olha lá, aguardando a chegada da noiva. Eles aguardam esse dia, não é? Eles aguardam esse dia. Lá estão os patriarcas, lá estão os profetas, lá estão, não é? Todos os tipos da Bíblia no Antigo Testamento. Todos da galeria dos heróis da fé estão lá, não é? Esperando esse grande dia, não é? Do arrebatamento da igreja, onde, aqui um pouco saudosista, viu, pastor Gabriel, me permita, vai se cantar aquele hino antigo, né? Que se cantava nas Assembleias de Deus, que a Assembleia de Deus anda mudando muito, mas algumas ainda mantêm, não é? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer naquele momento, aquele povo foi embora para Sião, não é? Logo, logo, nós aguardamos esse dia
esse dia que vai marcar a história da humanidade, e aí vai se cumprir, não é? Eu não sei aqui quantas pessoas nós temos aqui, mas eu creio que tem pessoas da minha idade. Antigamente os carros tinham, pastor Gabriel, você deve se lembrar disso, embora você seja um pouco mais jovem do que eu, não é? Eu também não estou tão velho assim, daquela frase que se colocava naqueles emblemas do carro, né? E dizia assim, ó, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Então, queridos, o noivo judeu deixava o lar da noiva e voltava para a casa do seu pai. Eu acho que isso está bem claro, não é? Jesus fez o mesmo. Ele deixou a casa da noiva, voltou para a casa do pai com a promessa. Qual é a promessa? De buscar a noiva. Ele foi lá preparar lugar, não é? Ele foi preparar um lugar para a noiva. Ele não vai deixar a noiva aqui na terra, vai levar a noiva para a sua presença, tá certo? Então, assim como o noivo judeu permanecia separado da sua noiva por um período, Cristo também fez o mesmo, não é? Nós estamos vivendo este momento de separação, não é? Este momento, pastor Gabriel, que está linkado à partida e o retorno, não é? A partida e o retorno. Paralelo a isso, surge a pergunta: o que o noivo fazia? Eu já expliquei. Foi por essa razão que Jesus foi assunto ao céu. Ele não está lá, não é inerte, como diz o escritor aos Hebreus. Ele está lá reinando, ele está sentado à destra de Deus nas alturas, não é? Por que está sentado, pessoal? Porque no mexicano, no tabernáculo, não tinha uma cadeira. Os sacrifícios tinham que ser contínuos. Os sacrifícios tinham que ser dioturnos, 24 horas por dia. Aí o escritor aos Hebreus diz que quando ele ofereceu a si próprio, é por isso que Jesus é maior que Moisés, não é? Porque Moisés era servo, Jesus é filho. E Jesus não é apenas a oferta, ele é o ofertante. Então, quando ele oferece a si mesmo e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nós podemos hoje entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Por quê? O caminho foi aberto. E o escritor aos Hebreus usa a expressão: isso ele fez de uma vez por todas. Então, ele está à destra do Pai, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja, tá certo? Assim como havia, estamos caminhando para a conclusão, havia a procissão do noivo, não é? E seus acompanhantes da casa do pai do noivo para buscar a noiva, haverá também um cortejo angelical descendo da casa do pai para buscar a igreja na terra, não é? Está aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, não é? Haverá esse cortejo, Jesus vem em glória buscar, não é? A sua igreja. A noiva judia não sabia a hora que o noivo chegaria. A igreja também não sabe e deve estar preparada. A chegada do noivo era precedida por um grito. Está lá, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, né? Então está lá, olha que conexão maravilhosa. E aí a noiva judia volta com o noivo para a casa do pai. Após a igreja ser arrebatada, a igreja voltará com Cristo, não é? Para a casa do pai. Agora, conclusão. A festa do casamento, pessoal judaico, tinha os convidados. Olha lá. Reunidos na casa do pai. Quando esse chegasse com a noiva, lá também estarão os convidados, não é? Abraão, Isaque e Jacó, olha lá. Os noivos ficavam escondidos por um período de uma semana. É isso aqui. Cheguei. Pessoal, vocês lembram que na Bíblia a semana é semana de anos. E nós advogamos, não é? Que a igreja, onde estará a igreja no período da grande tribulação? Estará lá, pessoal, no bema de Cristo, no tribunal de Cristo,
e nas bodas do Cordeiro. Uma semana. Olha que paralelo, pastor Gabriel, fantástico. Se semana é semana de anos, não é? E ela ficava, não é, junto lá com o noivo, escondido no pálio nupcial por uma semana. Se cada semana é semana de anos, quantos anos nós temos, pessoal? 7 anos. Isso não é invenção. É assim que os judeus celebram até hoje o casamento. Os noivos ficam escondidos por período de uma semana. É aquilo que os teólogos chamam da 70ª semana de Daniel, que os pós-tribulacionistas têm que torcer para dar o cumprimento nela, porque dão cumprimento com o sacrifício de Jesus entre os anos 29 a 32, não dá para entrar nesse debate aqui, não é? Depois de Cristo. Só que o templo de Jerusalém só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aqui o professor Gabriel, que é muito mais preparado do que eu para falar sobre isso. Quer dizer, professor Gabriel, tem um lapso aí de pelo menos 40 anos para os pós-tribulacionistas encaixar a profecia deles das 70 semanas. Então, esta 70ª semana é o tratamento de Deus com Israel. A noiva está escondida. Olha que coisa. O que isso significa? Nós estaremos ocultos durante o período da grande tribulação. Oh, meu Deus. Meu coração se enche de alegria. Nós não estaremos aqui sofrendo a ira do Cordeiro. A igreja está lá nas bodas do Cordeiro. Não é? É claro isso em Apocalipse. Você não vê a igreja dos capítulos 4 a 19 em Apocalipse. É tão interessante, capítulo 1, 2, 3, tem quase 19 menções à palavra igreja. Aí João deve ter tido um lapso, pastor Gabriel. Deve ter tido uma amnésia nele. Ele ficou tão tonto das visões que ele viu, que ele esqueceu a igreja. Né? E aí só volta a falar da igreja no capítulo 19. E é justamente no capítulo 4, 19, onde está o período da tribulação, pessoal. O início da tribulação e depois a consumação da grande tribulação. Onde a igreja está nesses 7 anos? Ela está escondida. Ela está lá nas bodas do Cordeiro. Olha que coisa tremenda, pessoal. A festa do casamento judaico tinha convidados reunidos na casa do pai do noivo quando ele chegasse com a noiva. Lembra que os convidados já estão lá, não é? Os noivos ficavam escondidos por um período de 7 dias. Os noivos ficavam aí escondidos por um período de 7 dias, como a semana, na cultura judaica, a semana de anos. Nós estamos aqui, né, nesse intervalo da 69ª semana à 70ª, onde a igreja estará? A igreja estará guardada, a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro, estará celebrando o casamento. Né? E eu termino, pastor Gabriel, e depois peço permissão ao senhor falar dos meus livros, dos meus materiais, né? Isaías 26, 20. Né? Eu acho esse texto tão lindo e tão emblemático e tão pertinente a este estudo que falamos hoje. Meu povo, entre nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se só por um momento, até que passe a ira. Olha que texto, pastor Gabriel. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebedeu e já não se encobrirá aqueles que foram mortos. Então, igreja, nos preparemos para o grande dia do arrebatamento. Ficaremos com Cristo nas bodas durante 7 anos e depois Cristo voltará para julgar o falso profeta, o anticristo, não é? O dragão, e estabelecer o seu reino milenial, de onde reinará de Jerusalém. Ele não vai reinar de Nova York, nem de Dubai, nem da Disney World. Ele vai reinar lá de Jerusalém.